Pessoal do Podmarket, Glauber passando aqui para dar uma notícia para vocês antes do episódio começar. Durante a gravação desse episódio com o pessoal da Fruta Pura, nós tivemos um problema com o som. Esse problema foi levado à nossa equipe, tentamos resolver, mas não foi possível. Passamos essa informação para os convidados da Fruta Pura e também passamos uma parte do episódio para eles poderem acompanhar e, em conjunto, decidimos manter a conversa, pois a relevância dela é muito maior do que os problemas que foram apresentados. Decidimos também, para não ter problemas com a perda da conversa, legendar todo o episódio ao qual vocês estão assistindo aqui. Então eu queria, desde já, agradecer ao pessoal do Fruta Pura pela parceria, pedir desculpas pelo ocorrido, informar que já estamos em alinhamento para fazer a gravação do novo episódio e agradecer também a você, nosso seguidor que já está acompanhando aí, e eu espero que vocês gostem do episódio. Beleza? Abraço! Muita gente não sabe, mas por trás de um pudim no copo existe muita responsabilidade. Aqui na nossa fábrica, cada etapa de produção seguem as normas da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Essa certificação é importante porque garante que cada produto foi feito com higiene, segurança e qualidade. Porque mais do que sabor, a gente entrega confiança no copo. Só pudim no copo. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Seguir o coração. Com o aroma e o sabor de 3 corações, você está sempre pronto para seguir o coração. Podmarket, da ideia à expansão, o seu guia completo de micromercados. E para você que está chegando, seja bem-vindo. Eu sou o Glauber, bem-vindo ao Podmarket, seu canal de micromercados. Aqui a gente já vem conversando, vocês já estão aí conhecendo já a partir das nossas redes sociais, a partir dos cortes, todo esse material que a gente vem preparando aqui para vocês, especialmente para você aí do outro lado. Você que está pensando em abrir seu mercadinho, você que já tem um mercadinho, está querendo pegar ideia, boas referências. Cara, hoje eu estou com 2 feras aqui que eu, assim, falta pouco para a gente começar a trabalhar e eles já estão aqui meio que já falando assim, ó, tá na hora. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui, vocês vão conhecer aqui essa turma aqui. E você síndico que está aí do outro lado também fala assim, poxa, tá na hora de eu botar um mercadinho. Você empresário, tem um espaço que possa ser trabalhado com um número bom de funcionários? Cara, aqui é o teu lugar. Vem aqui, vem assistir aqui, acompanha a gente aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Lá você vai estar com todos os materiais e no YouTube a entrevista completa. Beleza? Vou abrir a câmera aqui para poder falar com Davi, Alexandre. Sejam bem-vindos. Para a gente é um prazer gigante, fico até constrangido você chamando a gente de fera, né? Mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Queria te elogiar, Glauber, aí pelo teu podcast. Obrigado. Ter acompanhado quando eu posso e está muito legal, parabéns. Excelente trabalho, Glauber. Obrigado, gente. Antes de a gente conversar, eu tenho que falar dos patrocinadores, né? Os caras estão aqui apostando no projeto, foram igual a vocês também, que foram entrevistados e a gente tem esse momento bacana para poder conversar. Primeiramente, pudim no copo americano. Deixa eu pegar aqui. Presentinho de vocês. Eu trouxe o número ímpar, gente, eu vou explicar por quê. Tem 2 aqui, mas tem aqui a assessora deles aqui. Vulgo Se faltar, dá muito mais tarde. Eu libero o meu para ela. Não, tem essa terceira aqui. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo aqui a etiqueta aqui do Podmarket aqui. A gente fez uma tiragem bacana. O pessoal do Pudim no Copo Americano fez a primeira... Foi o primeiro episódio. Cara, digo sempre um beijo para vocês são maravilhosos. Obrigado pela parceria. E falar de Pudim no Copo Americano é falar de sucesso no seu micromercado, falar do seu sucesso no restaurante. Qualquer comércio que você tenha que possa colocar Pudim no Copo Americano, por favor, vocês vão ter um produto maravilhoso com hoje toda a vigilância, tudo acertado, de validade, produto vedado, tá bom? Não é aquela coisa assim normal, não. Você tá vendo aqui, lacrezinho aqui, cara, esse aqui para abrir, depois que você abre, uma delícia, só posso dizer isso. E eu posso falar para vocês, hoje você tem um produto com uma margem de lucro boa para você poder revender no seu comércio. Então, aqui em algum lugar da tela vai estar aparecendo o QR Code. Vocês vão ser direcionados automaticamente para o Instagram deles. Podem falar, ó, vim por causa do podcast, vim por causa do Podmarket, Glauber falou, e eu quero a etiqueta. Eles já estão com o estoque lá, só esperando você. Beleza? Vamos para o segundo patrocinador agora, Café Três Corações.
Presentinho também. Opa, Esse presentinho aqui é um pouquinho pesado. Vamos lá. Peguei aí, fica à vontade. tá recheado, hein? Isso tá pesado. Tá. É. Esse aí, assessor, eu vou falar pra você. Aí você depois briga com eles aí. Se vire aí. Esse é o lá de casa. Esse é bom demais. Esse é o lá de casa. Pessoal, Café Três Corações, a gente conversou com eles lá no final da nossa primeira temporada, e o que foi bacana deles é falar que hoje você não vê somente café. Hoje você vê Zaitas, você vê Jungle, você vê Power Plant, você vê não somente hoje uma questão do café, mas todos os hábitos do dia a dia você tem um produto Café Três Corações. Então, hoje você tem todos os lugares que você vai ter um consumo, eles querem estar participando com produtos de qualidade. Então, vou dar um exemplo aqui, quando você pega o Jungle, hoje, se você botar no aplicativo de qualidade do produto em si, chamado Desrotulando, ele é um produto que você tem uma margem muito alta de saúde. Então, eles estão vindo com essa proposta. Em algum lugar da tela aqui vai estar aparecendo o QR Code para você ver o Mercafé, que é a página deles, e lá tem o site deles para você poder comprar o produto do Três Corações. Beleza? Recados dados. Jean, Alexandre, obrigado por vocês terem vindo. Mas antes da gente começar a falar da fruta pura em si, que, cara, eu já experimentei, maravilhoso, diga-se de passagem, quero conhecer um pouquinho vocês. E aí? Primeiro vamos deixar, Vou deixar pessoas pros mais experiência. necessários, né? Só essa vez aqui. Fala um pouquinho de você, Alexandre, meu amigo. Glauber, eu já venho do mercado já há muito tempo, né? Eu trabalhei em algumas empresas de nome conceituada dentro da rede de supermercado em si. Para você entender o meu começo profissional, né? Um dos meus começos profissionais, eu trabalhei como promotor de venda de uma determinada empresa. Então, estava ali, aquilo, fui ganhando know-how, fui a vendedor, fui a coordenador, fui a supervisor, enfim. E em 2016, eu estava indo embora do país, né? Tinha vendido tudo e chegou a pandemia. E aí mudou a estratégia toda de vida. Tinha vendido apartamento, tinha vendido tudo e procurei o pai dele, que era um amigo meu de muitos anos. Isso aqui era um menino, tinha 4 anos de idade quando eu conheci o pai dele. E pediu uma oportunidade. Falei, irmão, mudou a história e eu preciso de algo. E o pai dele tinha essa empresa, né, no terraço da casa dele, porque na época ele comprou uma empresa de picolé, né, com a crise de 2014, ele já tinha uma empresa no mercado. Ele comprou essa empresa e ela comprou a empresa de picolé. Eu preciso ter algo a mais para suprir, né, essa crise. E ele comprou uma empresa, que eu não vou dizer o nome, ele comprou uma empresa dentro do Tranquilo, mercado. beleza. E aí, no meio do caminho, as coisas mudaram e ele decidiu trocar o nome para Fruta Pura, né? Então, eu posso dizer que a Fruta Pura é uma empresa familiar. Em determinado momento, o mercado voltou, ele largou, ele meio que parou essa empresa em cima do terraço. E aí, me dando uma oportunidade, ele falou, cara, eu tenho essa empresa que compra. Eu falei, não, eu compro metade, só não tenho dinheiro. Né? A história foi bem essa mesmo. Eu falei, eu compro metade da empresa, mas não tenho dinheiro. Inicialmente, eu entrego o meu trabalho, a gente faz ela acontecer e depois eu te pago. Ele falou, vamos embora. E aí, a Fruta Pura hoje, a gente está em bastante lugares. A gente estava conversando nos bastidores, quantos lugares já vimos já. O Davi e o pai dele, naquele momento que a empresa começou a andar, o pai dele passou a empresa para ele, porque na época o pai dele não vendeu a empresa. Teve várias propostas em cima da empresa, ele não vendeu a empresa porque o Davi amava a empresa em si, né? Bacana. Ele era um dos maiores consumidores do picolé Fruta Pura, era o Davi. Tem esse moleque, né? Todo mundo já lá em casa. Meu pai falou não, e aí a coisa aconteceu, o pai passou a parte dele para o Davi, e o Davi, que eu vi crescer, passou a ser meu sócio. E aí, desde então, a gente começou o Davi estruturando a parte de imagem da empresa e eu indo para a rua, a coisa começou a acontecer, né? Nós tivemos uma aceitação, posso te dizer, porque a gente deixou de ser o mais do mesmo, né? Porque hoje, se a gente for parar, cada esquina tem uma empresa de picolé. Exatamente. Né? E a gente começamos a entregar uma proposta bem arriscada, diga-se de passagem. E que ninguém quer fazer, né? Porque ninguém quer fazer, que é de fruta, né?
Colocar pó junto com a base é fácil. Sim, Qualquer um sim. pode ter uma empresa. Só que a gente buscou algo diferente, né? E com preço, um valor agregado um pouco mais alto. E, cara, foi uma aceitação, porque hoje as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, saúde. Então, assim, o negócio tomou uma proporção e a gente está aí hoje. E o que é bacana, até aproveitar, já vou te dar a palavra, meu amigo, eu acho interessante isso. A gente pegou muitos episódios aqui no podcast e um que me marcou muito, e aí é o da Renata e do Délio, aliás, um beijo para vocês também, é a parceria. São Sim. pessoas que se conhecem há muito tempo. Eles se conheceram, pensaram numa ideia, foram crescendo juntos. Aí até contou que na época a Renata e a esposa do Délio engravidaram juntos, os filhos nasceram juntos praticamente. Então, tudo isso acontece junto e mais uma história familiar, que são vocês. Isso é interessante porque, Uhum. às vezes, a melhor sociedade é aquela que um sabe o que o outro está pensando. A gente não Exatamente, precisa criar o vínculo profissional. Nada contra, deixa bem claro. Mas você tem um pouco disso. É diferente. Bom, meu nome é Davi e a história é exatamente essa que o Alex falou. Eu não vou ficar elogiando muito ele aqui não, para não crescer o ego dele. Mas uma coisa que vocês estavam conversando aí, né, sobre a questão da sociedade, eu acredito que a gente tem um casamento perfeito, assim, de sócio. Não sei nem se eu já te falei isso, cara, mas um cara que é comercial, que é pra frente, que quer o tempo todo dá um passo e dá vamos, e eu já mais tranquilo, né, mais pezinho no chão, e a gente acaba que a gente se equilibra e a gente consegue atingir esse equilíbrio. Isso é muito, muito saudável pra gente. E é como ele falou, cara, assim, a empresa, ela é desde 2014, né, a gente começou só como distribuição, e por isso que era no terraço lá de casa, e eu sempre fui o fã número 1 da Fruta Pura, né? Desde quando meu pai começou com esse projeto, eu ainda era menor de idade, e sempre fui muito apaixonado. Chegaram várias propostas para ele vender, chegou proposta para ele vender o nome da marca, né? Porque o próprio nome da marca ele já Exato. é diferente, né? Fruta Exato. Pura, ele já diz ali, ele já passa a mensagem do que é a nossa marca e do que a gente quer fazer com o nosso picolé. E aí eu sempre falava para ele, pai, não, essa empresa é minha, essa empresa vai ficar para mim, vamos, deixa essa empresa. E aí foi quando chegou esse cara, e aí tudo no momento de Deus, né, cara? No momento certo, aconteceu, e aí a gente tá junto aí nessa sociedade desde que eu fiz os meus 18 anos aí. Você tá com quantos anos? 25. 25. 25. Rapaz, eu tô pensando, essa temporada eu tô pegando gente jovem, fiz um episódio anterior com a Agnes também. Um grande beijo, Agnes, que você foi fantástica aqui com o produto dela, e eu acho maneiro isso. A gente tá aqui praticamente. Você aqui atrás. Eu acho isso interessante, realmente, assim, essa galera jovem vir com esse sangue de empreendedor, isso é bacana. Então, assim, cara, parabéns mesmo. Isso é maneiro, ver essa história de que você assumiu essa frente, independente de não saber qual era o teu amanhã. Sim. Tu olhou e falou, cara, eu quero. Isso é maneiro mesmo. E aí, vamos fazer uma coisa? Eu vou focar nele aqui nas perguntas aqui, eu quero ver se você tá errado. É engraçado. Vamos ver. Sabe o que é engraçado, Glauber? Porque eu com 51, né, falar que o garoto de 25 é meu ponto de equilíbrio, mas isso é uma grande verdade. Sim. Porque eu sou, vamos, né? E ele, vamos aí. E vem coisa nova, mas depois a gente conversa no final. Cara, eu só tô conseguindo ver essas duas, isso é bom demais. E vem coisa nova. Meu, vai ser contigo aqui, eu quero ver se tá preparado, hein, meu? Bora. Se tiver, ele me ajuda e a gente vai pra frente. Vamos lá, meu amigo. A Fruta Pura nasceu em 2014 para te entregar o sabor da fruta mordida. Como foi a transição estratégica de vocês para o setor de micromercados e quais foram os principais ajustes no produto para esse canal de autoatendimento? Cara, na verdade foi bem tranquilo, assim, porque antes desse boom, né, dos micromercados, dos mercados autônomos, a gente já estava em alguns clientes de condomínio, né? Por exemplo, até como a gente estava conversando aqui antes do podcast, em off, a gente já estava em bar de piscina, a gente estava em restaurante que tinha dentro de condomínio, então a gente tinha já alguns clientes, assim, desse tipo, né, desse nicho. E quando a gente viu a oportunidade, cara, a gente foi para dentro. Na verdade, ele começou ali de forma orgânica na pandemia, essa questão do micromercado. Algumas pessoas vieram até a gente procurando, porque já conhecia o nosso produto em algum PDV, em algum lugar, em algum cliente nosso, e veio atrás de nós. E aí começou um aqui, outro ali, e aí a gente viu a oportunidade e foi para cima, né, Alex? Foi assim, esse cara aqui é do comercial, a gente viu a oportunidade
E a gente falou, vamos embora. E a gente entendeu naquele momento, Glauber, que o nosso produto... Como que nós entendemos que o nosso produto era diferenciado? Porque ele fidelizava. E era um produto que, de primeira, o cliente ele tinha um certo receio, porque o valor dele era um valor agregado diferente do que aquilo que o mercado oferecia no momento, né? Sim, sim. E aí, quando ele experimentava, criava o desejo de experimentar novamente. E aí, dentro de um condomínio, onde as pessoas, o público não é um passante, é o mesmo, Sim. e a fidelização, ela consegue atingir, eu vou te dizer que um grau de 99% daquelas pessoas que, lógico, não vai agradar todo mundo, mas eu te digo que hoje, dentro de um condomínio, a gente agradou 99% dos nossos clientes. E aí, nós fidelizamos, e aí o boom foi o que aconteceu. A questão da aceitação dentro desse nicho, que é o mercado autônomo, e o mercadinho dentro de condomínio, explodiu. E a gente viu uma possibilidade, uma oportunidade muito grande. É porque, assim, nesse segmento. a nossa empresa, ela é uma empresa que ela ainda não é muito conhecida, né? Mas, e é justamente essa a nossa dificuldade, a pessoa conhecer o nosso picolé. E aí a gente tem nossos meios para isso, né? O marketing, o nosso próprio PDV é bem chamativo, o nosso freezer é bem chamativo, nossos materiais de marketing são bem chamativos. Você já viu, né? Em alguns lugares, então sabe como é. E aí, quando o cliente final, ele quebra essa barreira de conhecer o picolé, ele fideliza. Porque ele tem uma experiência bacana, ele gosta do que ele provou e ele volta para comprar de novo. E aí que entra o condomínio, né? Que são as mesmas pessoas. Então, a Isso gente... que você falou, vou aproveitar o teu gancho, que é interessante, que é isso. Esse conceito, quando você falou que você tem um público ali, exatamente, você não tem um giro de um Não, local passante. comercial dos passantes. Isso que é interessante, você tem esse conceito de quando o meu produto ele está sendo bem visto, porque os passantes você tem ali... Eu posso dizer que é por impulso, né? Quando é passante. Não, o nosso não é por impulso. Exato. E o micromercado tem isso, você tem o público fiel. Então, esse teu conceito ele é interessante, que ele se abrangeu para muitas coisas, bar de piscina, micromercados. Exato. Ele foi vendo muito para esse lado. Saúde é uma tendência clara de consumo, mas o picolé ainda é muito associado ao prazer e ao pecado do doce. Como vocês conseguiram equilibrar a saudabilidade das frutas selecionadas com o conceito de picolé prêmio para atrair o morador do condomínio? E também da empresa. Sim, a gente até deu uma pincelada nesse assunto, porque eu não conheço hoje um concorrente no Rio de Janeiro que faça o que a gente faz, né? Que é selecionar a fruta, cortar a fruta, fazer o picolé ali de forma totalmente artesanal. Então, essa questão do picolé premium, ela está diretamente associada a isso, ao processo de produção e, é claro, a qualidade que fica, o sabor que fica no final, né? E a gente vê que hoje o público que busca a saudabilidade tem crescido bastante, né? Já há alguns anos o povo quer buscar mais saúde, quer ser mais fitness, e a gente veio nesse processo aí de atingir esse público, mas não deixar de oferecer um produto final que seja gostoso. Então, o que a gente faz? A gente faz um picolé da fruta, que tem um sabor muito legal e que a gente coloca o mínimo de açúcar possível para o picolé ficar agradável, para ficar gostoso. Então, a gente consegue juntar os dois mundos. O público que é fit, que busca um picolé mais saudável, que não quer pesar a sua consciência porque está comendo um doce ali depois de uma academia, depois, não sei, de fazer alguma atividade. Então, a gente atinge justamente esse público. E também a gente tem para o público, no nosso mix hoje a gente tem os picolés, os sabores de picolé para um público que não busca necessariamente isso, né? Então a gente tem picolé de chocolate, picolé de milho, um picolé recheado, né? De ninho com Nutella. Então acaba que a gente tem uma variedade grande para conseguir atingir esses dois públicos. E dentro desse conceito, Glauber, ele vai um pouco mais além, né? Porque a gente não fala somente de saúde. Porque o europeu, se a gente parar para pensar, o europeu, o picolé, o sorvete, ele tem isso como alimento. Sim. Né? Mas hoje, dentro da realidade do que o mercado nos apresenta com relação a picolé, fica um pouco difícil de você ter aquilo como alimento. E a fruta em si é um alimento. Então a pessoa, quando ela experimenta esse picolé, eu acho que ela fideliza porque ela passa a utilizar o nosso picolé como uma sobremesa, de fato, né? Como um alimento em si. Então, assim, ele não está muito preocupado, ele não fica muito preocupado, ele fica menos preocupado, né? Porque o nosso picolé não tem conservante,
né? Ele não tem saborizante, entendeu? Então, assim, ele consegue perceber isso na própria mordida. Ele fala, caramba, mordi uma manga, caramba, é maracujá? Cara, tô com aquele negocinho, aquela dorzinha aqui do maracujá. Eu ia perguntar sobre isso, mas já que você falou... Caramba, mordi o morango. Eu tô com aquele, né, o ácidozinho do morango. Por quê? Porque é fruta. Isso é bacana. Então, assim, o nosso picolé, ele remete muito para isso, para alimento. Já teve inclusive um cliente, um amigo nosso, né, que a gente conhece, que ele fala, cara, eu pego o teu picolé de abacate, eu tiro ele do palito e boto no liquidificador para fazer vitamina de abacate. É mesmo? Justamente porque é isso. Nosso Entendi. picolé é uma vitamina de abacate congelada, aquela que você faz em casa. E é claro que ele tem que ter a base do picolé, para ele não criar cristal de gelo, para ele não derreter muito rápido. Então é como se fosse uma vitamina da fruta congelada no palito. Já estão falando aqui deles, então, por favor, mostra aí, por favor, ali na câmera ali, Davi, o que você tem. É claro, um universo é muito maior de sabores, mas o que você tem? Mostra um pouquinho pra gente, vai falando um pouquinho. Vamos lá. Então a gente tem alguns sabores diferentes, né, do que a gente encontra por aí no mercado. Por exemplo, o abacate, que eu acabei de falar, é como se fosse a vitamina que você faz no café da manhã na sua casa, em forma de picolé. Tu até citou, no caso do teu amigo aí, né, que pegou o abacate Exatamente. e faz Ele faz o trabalho de descascar o abacate ali. Ele pegava os picolés e tirava do palito e jogava no liquidificador. Maneiro mesmo. Aí tem alguns sabores mais exóticos, né? Cupuaçu, graviola, que são frutas que a gente não encontra facilmente aqui no Rio de Janeiro, né? Eu mesmo não tinha provado ainda, antes do Fruta Pura, um cupuaçu, uma graviola. E aí é algo que eu estava até conversando com a minha esposa mais cedo no carro, que gera essa curiosidade, né? Da pessoa, vamos ver como é que é um picolé da fruta de cupuaçu. De repente ela já até experimentou outra vez um picolé mais barato, mas que é feito de saborizante, né? Então, como é um picolé de cupuaçu da fruta? Mas a gente tem os sabores mais clássicos, né? Tem o chocolate, que é um picolé de chocolate diferente. Vou atiçar a curiosidade de vocês aí, tem que provar para saber. Picolé de chocolate, tem os picolés recheados, né? Ninho com Nutella, que é sucesso com o público infantil. E o nosso picolé é como se fosse, o pessoal fala que é como se fosse aquele sacolé da avó, né? Aquele sacolé feito ali Verdade. com os melhores ingredientes possível, que só a avó tinha. E a gente tenta reunir isso tudo para colocar muita qualidade no nosso produto. Eu acho engraçado que você mandou uma provinha para eu poder conhecer, cara. A primeira coisa que eu vi do embalagem de vocês foi a ideia do sacolé da avó, cara, porque a imagem ela é uma imagem muito afetiva. Ela bateu muito nessa ideia. E o produto de vocês, maravilhoso, né? Porque tá aqui na frente, não Obrigado. tá? Deixar isso bem claro que a gente faz isso. Diferente de um supermercado, um micromercado tem sido um espaço físico extremamente limitado. Como o mix da Fruta Pura, que inclui desde sabores tradicionais até exóticos e recheados, é selecionado para garantir o máximo de giro em um único freezer. Perfeito. A gente sabe que depende do cliente, né? Tem cliente que tem espaço para colocar um freezer nosso em comodato, que a gente trabalha nesse formato de comodato, Boa. e a gente coloca nesse freezer e justamente projetou para caber todos os nossos sabores dentro do freezer. Então a gente tem 18 sabores hoje, que eles cabem perfeitamente dentro do freezer que a gente coloca, que é um freezer pequenininho de 80 centímetros. Tá? E a gente sabe também que tem cliente que não tem espaço nem para colocar mais um freezer ali no mercadinho dele. Prazer. Esse cara aqui é um dos exemplos. E aí o que a gente faz? A gente tenta resolver, cara, de alguma forma. A gente quer ser parceiro do nosso cliente, a gente quer atender a necessidade que ele tem. Então, se não é possível colocar um freezer nosso, o que a gente pode fazer para te atender? Então, nem que seja colocar ali 5 caixas, 5 sabores diferentes, vamos ver como vai ser? E aí, se der bom, vamos tentar arrumar mais espacinho para botar o freezer. Mas se não der, tudo bem também. A gente coloca, faz o nosso material de marketing lá, coloca uma plaquinha com os nossos sabores, faz um banner personalizado pro cliente. Isso, assim, não tem problema nenhum quanto a isso. A gente tenta se adaptar ao espaço possível. Você falou do freezer até interessante, uma coisa que acontece muito conosco aqui, varejistas, a gente tem um espaço limitado e às vezes assim, a gente tem pessoas que já vieram de outros setores para poder virar microvarejistas e tem pessoas que nunca fizeram isso. E aí eu te pergunto, o teu freezer deu um problema, como é que você consegue dar esse suporte na hora que a gente precisa? Com a gente. Freezer deu problema, freezer, não sei, parou de funcionar do nada. Os freezer que a gente coloca são novos justamente para não ter esse tipo de problema, né? Mas a gente sabe que equipamento eletrônico está sujeito a acontecer alguma coisa. Então o freezer deu problema, deu ruim no motor do freezer. A gente vai lá o mais rápido possível para consertar o motor. E aí o material que está dentro dele, né, os produtos que estão dentro dele, claro, a picolé vai derreter, né, dependendo do tempo ali, a gente tenta resolver o mais rápido possível, né, depende do aviso também do nosso cliente,
pra gente não perder o picolé que tá lá dentro. Mas se você for ver o nosso picolé, ó, Tá um tempo aqui já. pega na mão. A gente já tá quase 1 hora aqui, não tá? Exatamente. Vê se- Nossa, eu já vou ficar com ele aqui. Já. Manga, já é meu já. Você vai sentir os fiapinhos da manga aí nesse picolé. Vamos lá comigo. E ele já é um picolé que não derrete tão fácil assim. Mas mesmo assim, se o picolé que tá lá dentro derreter e for culpa do freezer, o freezer deu problema, a gente coloca lá os picolés novamente sem problema nenhum, porque foi algo que o cliente não tem culpa nenhuma, né? Foi o freezer que deu problema. E uma coisa importante também, Glauber, que a gente tenta atender o cliente de todas as formas, entendeu? Às vezes o cliente ele tem um freezer só que ele já guarda outros produtos dentro daquele freezer. Ou vice-versa, acontece também do cliente colocar o nosso freezer e falar assim, Alex, Davi, a gente consegue colocar algo mais aqui junto, porque eu não tenho espaço, porque eu vou ter que optar por isso e por aquilo. A gente também não vê problema nenhum. Bacana. Tá? bacana. Em tá dando uma dividida ali, mesmo o freezer sendo nosso. Lógico que isso não pode ser uma prática de me apertar ao máximo, não, né? Mas a gente consegue também adequar dentro dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Tem um mercadinho também recente, o cliente falou assim, cara, eu preciso de um freezer. O menor que você tiver. Nós fomos dentro do mercado, né, em si, e buscamos um freezer que se adequasse para aquele espaço físico que ele tinha. Né? Nós compramos um freezer menor do que é o normal. Nem cabe todos os nossos Não sabores, cabe né? nem Nosso todos os mix nossos completo. sabores. E aí a gente entendeu que ali a gente colocaria os de mais giro. Né? Vamos colocar esse, porque tem mais giro. A gente já tem um know-how e sabe mais ou menos o que gira dentro do mercadinho autônomo. Vamos fazer assim, botamos os produtos que... E aí, quanto a espaço, engraçado, você fez lembrar, esse assunto ele fez lembrar, essa semana mesmo, acho que foi no sábado, nós fomos atender um cliente muito top nosso, e ele havia indicado um quiosque lá na praia de Caraí. Né? Pô, vai lá atender esse cara. Ele é tipo aquele quiosquezinho meio diferenciado, que tem areia, um espaço maior, nós fomos lá. E esse cliente ele não tinha espaço físico interno para guardar o freezer. À noite, né? À noite. O que ele tá fazendo? Ele mandou fazer uma caixa. Ele quer muito estar com o nosso picolé lá. Ele mandou fazer uma caixa para guardar esse freezer dentro dessa caixa e fechar com cadeado à noite. Dá-se uma solução, meu amigo. São meios que a gente consegue A gente, lógico, a gente vai ajudar ele nessa questão da caixa. Ele vai pagar isso, suprir isso, é a gente. A partir dele, se a gente fizer uma caixa e guardar, vambora, a gente é parceiro. E o engraçado é que não é só aquelas caixas de cor única, vocês acabam botando na publicidade de vocês. Sim. É do Fruta Pura. Sim. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente está com o parceiro, nós somos de fato parceiro. Bacana isso. Entendeu? Nós somos de fato parceiro. Se você, Alex, eu preciso disso, o que tu acha? Se estiver dentro da nossa realidade, a gente vai marcar junto. Sempre. Exatamente. A logística do frio é um dos maiores desafios do varejo. Com a promessa de entrega em até 4 dias úteis, como a Fruta Pura garante que a cadeia de temperatura não seja interrompida até o abastecimento final do condomínio Perfeito. ou empresa? A gente sabe que um problema muito grande que tem nas entregas de picolé por aí é o picolé chegar mole. Né? O cliente está lá esperando chegar o pedido que ele fez, aí quando chega tá um negócio meia bomba, né? meio molenga. E é algo que a gente pode garantir, assim, eu dou minha palavra que ele não chega. A gente tem o nosso sistema para ele chegar como se ele tivesse acabado de sair do nosso estoque. Então Bacana. a gente não tem esse problema. Se ele chegar mole, você vê que ele chegar mole e fala na mesma hora, isso nunca aconteceu, tá? Mas me fala na mesma hora, ó, Davi, chegou mole aqui, vem trocar. Eu vou trocar na hora. Porque eu falo isso porque eu garanto que isso não acontece. Como é que você resolve isso? Rota curta. Não adianta eu tacar mercadoria dentro do carro, né, com uma rota longa, Exatamente. de muitas horas, porque eu vou comprometer a qualidade do produto. E como vocês estão dando esse prazo, eu acho que vocês conseguem ali Exatamente. organizar isso. Trabalhar isso, entendeu? Porque a gente tem realmente isso, a gente precisa ter não um produto ali meia bomba, porque o produto é de instantâneo, diferente de um sim. supermercado, mercado, porque Até ele retomar, é complicado. Ele perde a qualidade, né? Quando ele Sim. chega meio derretido já, quando ele volta para ficar mais durinho, ele já não fica a mesma coisa do que como se ele não Ele tivesse derretido. deforma, enfim.
Então, assim, a melhor forma de resolver isso são com rotas curtas. O picolé é um item clássico de venda por impulso. Como o design das embalagens e o material de PDV da fruta pura são pensados para o cliente que está passando pelo mercado autônomo? Cara, quando o cliente vê o nosso freezer, já não tem como passar despercebido. É um freezer que ele já chama, bastante atenção. Eu que o diga. Ele já chama bastante atenção. E a nossa embalagem de picolé já foi desenvolvida também para ser algo diferente. Experiência. Lembra da nostalgia que a gente estava falando mais cedo em relação à questão da picolé da avó. Sim, exatamente. E aí, se for ver nossa embalagem, todas elas têm uma parte transparente aqui. Antigamente, a nossa embalagem ela era toda transparente, né? A gente começou com uma embalagem toda transparente, agora ela é essa embalagem que tem um pedaço transparente. Por quê? Porque a gente confia no nosso produto, né? Isso é bacana. O produto que está aqui até agora, como a gente Foi falou, surpresa, né? Você abrir, você ele tá tá meio vendo isso, né? derretido, né? Então, Exatamente. a gente confia no nosso produto. Então, é justamente essa questão da experiência. A pessoa vê, ela já não passa despercebido o freezer ali pelo olhar dela, ela fala, pô, peraí, ali tem alguma coisa, já me chamou a atenção. E aí, quando ela chega e ela vê a embalagem do picolé também, já vendo ali o produto, a gente consegue se diferenciar aí das outras concorrentes. Isso é importante mesmo, porque querendo ou não, a gente compra com os olhos e picolé, né, uma comida. No freezer, então, por quê? O freezer você tem a questão de você acondicionar com uma temperatura negativa, mas Sim. você também precisa ter essa questão do produto ali, chamar a atenção de falar, opa, beleza. E vocês realmente estão batendo no ponto importante, vocês não estão ali querendo esconder o produto, ou fazer uma arte linda, maravilhosa e tudo mais, não. Vocês estão se importando e mostrar que, ó, é isso, e ponto. Exatamente. Até que a gente não tem um exemplo disso, né? A gente não tem os nomes americanizados para os nossos produtos. Assim, algo que você vê um nome ali, primeiramente, você tem que descobrir do que é aquele sabor. Não é coco, chocolate, coco com castanha. Justamente para isso, para ser simples, assim, bruto de uma certa forma, mas atingir o nosso objetivo, que é chamar a atenção. Ó, cara, vem aqui, vem provar esse picolé diferente, tô chamando a tua atenção para isso e tem a experiência. Isso é importante mesmo. Vocês oferecem uma tabela única por linha, que dá flexibilidade de preço ao operador. Qual a estratégia de markup que vocês costumam sugerir para que o picolé seja competitivo, mas ainda assim uma das maiores margens do micromercado? Quer falar sobre isso? Isso aí é bem engraçado, Glauber. Eu tô na rua e tô de frente, né, com vários clientes. Quando a gente fala de concorrência hoje, quando a gente fala de picolé, a gente fala de um markup aí de 15 a 30. O cara ainda querendo te controlar para menos, para ter um giro maior. E eu te garanto que o meu produto hoje você consegue marcar 100%. É mesmo? Tranquilamente. O meu picolé, eu vou te dizer que 98% dos meus clientes, eles marcam 100%. Rapaz, realmente. Já é um diferencial, entendeu? Sim, Dentro dessa categoria. Sim. Lógico que você tem produtos dentro do teu mercadinho que claro. você vai conseguir marcar 100. Mas quando a gente fala de picolé, você consegue marcar 100%. O picolé ainda para mim é um setor novo, então ainda não tem muitas características. Eu estou com a minha operação aberta há 16 meses, estou indo agora para 17. Então ainda estou pegando ainda a malícia para poder realmente entender. Mas você que está na rua, você que acompanha ali os resultados, é interessante. A gente aqui do outro lado ouviu falar, opa, beleza, bom Sim. saber. Então, Cláudio, eu tenho cliente hoje, vou abrir números, eu tenho um cliente hoje que ganha com o meu picolé mais de 10 mil reais mês. que isso? Sim. Gente, pode assinar hoje. Eu tenho um cliente que ganha mais de 10 pau de margem em cima do meu picolé. Isso é maneiro, isso é importante. Entendeu? Então, assim, porque o cara acreditou, ele vende, mas ele vende muito. Ele vende muito. Lógico, é um segmento nichado dele. A gente tá falando de expansão, né? Sim. Mas ele vende 100 caixas mês, e a gente está falando que hoje dentro de uma caixa vem 20 unidades. Então, assim, é um picolé que ele fideliza. Sim. Ele fideliza. Eu falo para vocês aqui, ó, a gente tem realmente esses consumos assim, tem várias marcas já de mercado de congelados, picolés, tudo, e realmente você, só de morder aqui, eu de manga aqui, cara, eu percebi assim, já veio a memória da fruta, Sim. cara, fruta pura, no caso de vocês. Sabores como abacate, milho e cupuaçu são diferenciais da marca.
No ambiente de micromercados, o público tende a ser mais conservador ou vocês percebem uma abertura maior para esses sabores exóticos por ser um consumo de conveniência? Cara, você sabe mais do que ninguém que cada caso é um caso, né? Com toda certeza. Tem condomínio que o campeão de venda é o milho. Tem condomínio que o campeão de venda é o cupuaçu. Então, não posso dizer, o teu vai vender mais isso. É claro que a gente tem uma média que demonstra o que provavelmente vai acontecer, né? Sim, Então, hoje vai vender mais o coco, vai vender o milho, vai vender mais os que tem a base de leite, o recheado. Chocolate. Chocolate, os recheados também vendem muito bem, entendeu? Mas tem lugar que um sabor inesperado ele acaba sendo campeão, né? E o que acaba acontecendo é o que a gente estava conversando também, né? Que existe a curiosidade em experimentar os sabores diferentes, mas existe também a vontade do cara ir pegar o clássico, né? De pegar o chocolate, pegar o coco. Eu falo que quando você mandou as provas, eu fui muito conservador. Eu fui no chocolate, tudo. Falei assim, pô, beleza. Bom, bem apresentado, bonito. E realmente, assim, as outras foram devagar, porque Sim. eu sempre fui do conservador, sempre fui do chocolate. Aí agora eu sou mais das frutas, assim. Aí quando viu o cupuaçu e milho, eu fiquei olhando para ele. Um exemplo disso que a gente está falando, Glauber, tipo o cupuaçu e o Milho, graviola. graviola, desculpa. E ponto turístico explode de vender. Por É quê? mesmo? Porque é muito Gringo, né? é muito região, né? Sim, sim. E aí a gente tem pontos turísticos hoje que o cupuaçu e milho, cupuaçu, Açaí. graviola, açaí, vende mais do que os outros. Por quê? Porque isso é novidade. O cara quer experimentar, entendeu? Exatamente. Acaba não achando nos lugares de origem deles, né? Sim. Como a fruta pura lida com a sazonalidade? No inverno, o que vocês sugerem para o operador de micromercado não fique com o dinheiro parado dentro do freezer de picolés? Cara, a sazonalidade ela é um fato, né? Não tem como a gente brigar contra isso. A cultura do brasileiro é comer o picolé como algo que vai refrescar ela, né? Isso já vem cultural. Se a gente for ver em outros países, não é assim. Como a gente estava até conversando, né? Que tratam como um alimento, como uma sobremesa, né? E não como Sim, algo sim, que vai se sim. refrescar. Mas a gente vem justamente com a proposta de ser a sobremesa, né? De ser uma opção de sobremesa também, além do refrescar. Né? De ter esse algo a mais. Mas o que a gente sugere, assim, é que seja feita uma campanha, né? E a gente está aí para conversar, para isso, para Bacana, bom saber coisas disso. novas, né? A gente está inserindo o nosso mix também, que é a novidade que ele falou mais cedo. Opa, peraí. Esse momento de te manter aqui, esse momento, peraí só um minutinho. Pronto, obrigado. A gente está entrando com os nossos potinhos de açaí também, Pô, que no legal, mesmo cara. padrão de qualidade que a gente faz no Já nosso saiu açaí. do papel, já tá pronto. Estamos aguardando detalhes para startar. Isso é interessantíssimo E mesmo. toda a inovação que a gente traz, assim, de algum sabor diferente ou algum produto diferente que a gente não tem no nosso mix, o pessoal até brinca que a gente demora um pouco para lançar, a gente fica falando, né, prometendo, demora um pouco para lançar, mas por quê? Porque a gente preza muito pela qualidade. A gente preza muito por não errar. A gente sabe que a gente brasileiro, né, quando a gente já não tem muito dinheiro assim para gastar, né? E a gente, quando quer comprar uma coisa, a gente espera que aquilo agrade a gente para a gente voltar a comprar. Eu mesmo, quando eu vou comprar em algum lugar, qualquer tipo de produto, eu não sei se você é assim também, mas eu torço para eu gostar muito daquele produto. Porque aí eu gostando, eu vou saber que eu vou comprar de novo, vou vestir a camisa daquele produto, vou indicar para os meus amigos, vou indicar para quem eu conheço. Então a gente quer justamente, a gente leva um tempo justamente para desenvolver as coisas, porque a gente preza muito por isso. A gente tem muito cuidado com o que a gente lança. Eu vou abrir uma coisa para vocês. Eu falei isso muito com alguns convidados meus aqui que sentaram aqui nessa mesa comigo. Eu vi uma notícia que fala que 15% da população são os que vão experimentar o produto e 85% são aqueles que vão continuar a validação dos 15%. Sim. Então, no momento em que você acha os seus 15%, é importante. Eu sou um dos 15%, cara. Eu, com o meu mercadinho, cara, eu provei todos os produtos que estão ali. Então, assim, não é porque eu vou ser o dono para falar esse é bom, para o teu perfil aqui dali é bom, para o seu perfil o outro é bom, não. Eu fui conhecendo tudo para ter conhecimento desse exemplo que eu citei anteriormente, mas com autoridade. Não é o que você fala. O que você fala engrandece. Porque aqui eu estou falando de história. Mas quando eu falo do produto, da qualidade. Então, no mercadinho, eu tenho uma situação bem engraçada que é o seguinte. Você é um cara que costuma ser mais fit, então olha só, eu tenho fruta pura que tem esse tipo de produto aqui, para uma sobremesa bem bacana. Você não tem essa ideia, você quer ficar ali de boa, cara, mas o fruta pura ainda te atende. Sim. Então, eu consigo ter isso. E isso que você fala é bem interessante.
realmente a pessoa ter o conhecimento ali, você fazer essa campanha de ativação, ela é importante porque as pessoas só conhecem o produto, mas quando ela conhece a história, Sim. ela já vai com mais segurança. Então você não experimenta um produto qualquer, você está experimentando um produto que tem uma história por trás. E a gente não consome mais produto, a gente consome experiência. Glauber, que nós jogamos de cauda fora, caudas consideráveis. Caudas consideráveis excelentes. Boa. Essa é a pena. Estava no que a gente estava buscando. Muitas delas eu falei, cara, show. Ele, calma, não é isso ainda. Eu sou chato. Não é isso. Vamos, não, tem mais alguma coisa. A gente consegue tirar mais disso. Vamos buscar mais isso. Vamos ajustar aqui. Não, puxa aqui, acerta ali. Ó, faz a tabela aqui. Manda para o nutricionista. Como é que a gente pode fazer para não entrar no radar disso, daquilo, para melhorar e dar uma qualidade melhor? E vai ajustando, vai ajustando. Pum, é aqui. E leva tempo, né? Sim, E dinheiro, né? sim, muito. Dinheiro, porque você joga cauda fora mesmo e coisa de qualidade. Entendeu? E aí, pum, chegou aqui, é isso. Caramba, é isso. Sabe? E isso é satisfatório. Por quê? O engraçado, eu brinco com ele até hoje, depois de tantos anos, eu chego num ponto de venda meu, eu vejo um cliente estourando um picolé nosso e mordendo e tendo satisfação. Cara, isso é Maneiro. tão satisfatório pra gente que tá Sim. aí, que você sabe a história daquilo. Sim, Né? O que aconteceu para você entregar aquele produto. E aí você vê a satisfação do cliente. Eu até hoje, muitas das vezes, falo, caramba, que legal. Né? Por quê? Porque por trás de tudo tem amor, tem carinho, tem, sabe? Tem uma história, é uma empresa familiar, tem desejo, tem, sabe? sim, Ele sim. mesmo, cara. A gente, às vezes, acompanhando lá a fabricação, né, do picolé. Aí a gente pega, de vez em quando, pra provar, né? Pra conferir a qualidade, tá tudo certo. Às vezes eu falo, Ele pega e cara, fala, cara, é bom, hein? Depois de tantos anos. depois de muitos, cara, isso é muito bom, sabe? Mas por quê? É satisfatório, mas por que é? Porque tem amor. Sim, Eu acho que o segredo maior de muitas coisas, a gente brincando, né, do nosso patrocinador de cedo aqui mostrando, cara, esse café eu sou apaixonado. Para você entender desse café aqui, do patrocínio aqui, esse café, a minha esposa é paulista. Olha como é que as coisas marcam. A minha esposa é paulista. E o meu sogro, quando eu vou para São Paulo, eu levo caixa fechada desse café aqui para ele. rapaz, pra tu ver como é que as coisas são, hein? Pra tu ver. Sabe? Então, assim, são coisas que marcam. E a gente tem buscado muito isso, marcar, ser diferente, não ser o mais do mesmo. Sim, Sabe? Entregar satisfação, entregar desejo, entregar. E a pessoa morder e falar: caramba, é diferente. Sabe? Acho que o caminho é esse. E quando a gente fala de mercadinho autônomo, você vai escutar muito ainda, Gal. A gente está num momento de expansão e a gente vai crescer muito, vai ver muita gente dentro dos Se mercadinhos. Deus quiser. não, e eu posso até falar pra vocês assim, a gente conversou nos bastidores, mas eu deixo aqui aberto pra vocês. A gente vai realmente fazer esse trabalho juntos, porque o Podmarket ele não somente se resume aqui às entrevistas, a gente está vindo numa segunda temporada, a gente está vindo num projeto de acompanhar as fábricas. Então, se eu puder visitar a fábrica de vocês, Certeza. opa, já temos mais um para visitar, galera. Mas a gente está fazendo isso por quê? Porque é interessante a gente entender que hoje é um mundo que se abriu. Então a gente ainda está vendo como é que isso, quem são os personagens. Então por isso que essa conversa, no primeiro momento vem assim, mas no segundo momento, daqui a pouco, a gente vai ter uma outra oportunidade de trazer vocês de volta, só que com outro prisma. Qual é a visão de vocês no setor X? Qual é a visão de vocês no setor Y? Então, realmente a gente vem para trazer novos personagens e a marca, com certeza, vai ganhando degraus, vai ganhando status, vai ganhando conhecimento. E eu falo para vocês, a gente vai trabalhar sim, como eu expliquei nos bastidores, mas eu só estou realmente assim, fazendo só os últimos ajustes, porque a minha operação empresarial ela foi formatada de um jeito. Eu consegui, ao longo de 2026, ganhar um anexo. E aí, agora, esse anexo que eu estou realmente lutando para poder fazer os ajustes. A gente já teve essa conversa. A gente sabe como é que é também, né? Exato, meu amigo. A marca já é parceira de grandes players. Quais foram os principais aprendizados que essas grandes redes trouxeram para a Fruta Pura sobre o comportamento de compra no varejo autônomo? Rapaz, o grande aprendizado é aquilo que a gente já falou também,
que é a fidelização e nunca perder a nossa qualidade. Acho que a gente nunca pode pensar em esse sabor aqui, ele é caro para ser produzido, vamos baixar um pouquinho a qualidade dele. Eu acho que isso nunca pode acontecer na nossa empresa, porque a gente não pode perder essa questão fundamental da nossa marca, que é a fidelização. E o mercadinho ele chegou para isso, para mostrar que aquele público, que é o mesmo público que está ali morando, que todo dia ele desce, ele passa ali pelo aquele mercadinho, ele vai querer comprar de novo porque ele já conhece o picolé. Então, se ele descer para comprar um picolé e ele saber como é que é, e na segunda vez que ele comprar, ele falar, poxa, mas já não é a mesma coisa. Então, eu acredito que isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente, a gente sempre conversa muito, né, sobre isso, a gente não pode perder nossa qualidade, e foi um ensinamento que os mercadinhos trouxeram pra gente, né? Esse público recorrente. O que eu falo muito é isso, eu falo com algumas produções de produtos, vocês conseguiram manter a qualidade do lote 1 até hoje o último lote de vocês, isso que é importante. Os picolés recheados, como o chocolate belga com leite condensado, possuem um valor agregado maior. Em micromercados de alto padrão, esse produto chega a canibalizar os frutados ou eles atingem públicos em momentos de consumo diferentes? De forma alguma, são públicos totalmente diferentes. Esse picolé recheado, ele vai atingir, assim, com força o público infantil, né, que é apaixonado pelo doce, né, a gente sabe. E não só os, perdão, não só os doces, não só o público infantil, por favor. Exatamente. Não, eu sou apaixonado Obrigado. no picolé que entra Nutella também. Maravilhoso. Fala, meu amigo. Absurdo. Então, o nosso picolé recheado, por exemplo, é bom a gente comentar sobre ele, os que tem leite condensado por dentro, né, o morango e chocolate belga. Outra diferencial que a gente tem, ele é o leite condensado puro. Você vai ver que você vai morder ele e ele é o leite condensado ali que ele não está congelado. Por quê? As paletas mexicanas, como que funciona o processo? O leite condensado não congela. Então ele precisa misturar ali com alguma coisa para que o leite condensado fique duro, né? O nosso não. É o leite condensado puro. Então você vai morder e você vai ver escorrendo aquele leite condensado, né? Então, mas assim, voltando para a pergunta, são públicos totalmente diferentes, né? Tem gente que quer ser mais fit, né? E vai pegar o picolé da fruta, é normal, não vai perder esse público, mas a ideia de colocar os recheados no nosso mix, que não tem tanto tempo assim que a gente lançou essa linha, foi justamente alcançar esse buraco que tinha, né? De a pessoa que, beleza, ela quer alguma coisa doce, mas só tem da fruta, não. Aí a gente colocou o chocolate, colocou os picolés recheados para atingir esse público que não liga muito para essa questão Até porque o fit tem o dia do lixo, né? Tem. E como tem... Rapaz, eles realmente fazem isso. Como funciona o suporte personalizado da fruta pura para o pequeno operador que tem apenas 2 ou 3 lojas? Existe uma quantidade mínima de pedido que viabilize o frete grátis para esses casos? Não, pode falar. Tá. Cara, hoje a gente tem cliente que tem um mercadinho, 2 mercadinhos, 3, 5. Eu sou de um, tá? Só para deixar bem claro. Não faz diferença nenhuma, assim, pra gente na qualidade do atendimento. Como o Alex falou, a gente sempre preza muito pela parceria, por atender a necessidade do cliente, o que ele precisa. E isso eu sei que é até clichê falar, né? Mas não é da boca para fora. Realmente a gente quer entender o que aquele cara precisa para ele vender mais, porque isso é interessante para a gente também, né? E o nosso freezer, ele estando em um mercadinho ou qualquer outro lugar que esteja, a nossa visão é como se a gente tivesse uma loja aberta. Por exemplo, você vai colocar o nosso freezer no seu mercadinho em Botafogo. É como se a gente tivesse uma loja nossa em Botafogo. Então a gente vai cuidar dela como se fosse nossa. Isso é bacana. Então essa é a nossa visão de parceria. E aí que entra, né, a questão do cliente que ele não tem o freezer e ele quer as 5 caixas. E aí como é que a gente faz com a questão do frete grátis? Não tem como levar uma caixa para você, né, sair da nossa fábrica e entregar 20, 30 quilômetros de distância, porque isso não vai valer a pena para a nossa realidade. Então o que a gente faz? A gente pede um pedido mínimo de 5 caixas, que são 100 unidades de picolé, né? Não é nada demais, e a gente leva, claro, na cidade do Rio de Janeiro, se for um pouco mais longe tem que ser conversado, mas basicamente é isso, sendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, 5 caixas a gente leva para o mercadinho de condomínio. Quando a gente coloca o freezer em comodato, o primeiro pedido, a gente pede que seja enviado o mix completo, né, que são 18 caixas, até para o freezer ficar completo, né, ficar bonito no ponto de venda, e depois a reposição, 5 caixas, normalmente. Bacana. Até para entender, né, também, né, Globos, a necessidade, será que girou tudo? O que teve aceitação, o que não teve? E aí a gente começa a trabalhar, a gente tira alguma coisa do circuito e coloca
2 caixas, dobra daquilo que está vendendo Sim, mais, para acontece você não muito. precisar. Porque aí, muitas das vezes, vamos supor, tem lugares que vende muito coco, vende muito chocolate. E aí, eles, obviamente, eles vão na frente. Então, ele vai zerar primeiro, né? E aí, quando a gente coloca o mix todo, a gente consegue suprir esse fluxo maior dentro de uma realidade. A gente tira aquilo que não girou e aumenta no que está girando, entendeu? Sim, sim, Até sim. para quando você for fazer uma reposição, você está encaixado dentro daquela realidade. Por exemplo, zerou, eu quero fazer um pedido de 5 caixas, mas zerou todo o meu chocolate e eu tenho as outras caixas pela metade ou quase completas. Isso não acontece geralmente, né? Porque a gente faz esse sisteminha de ver o que gerou, ver o que não gerou e dobrar as caixas do que vende mais para não acontecer isso. Sim, sim. No modelo dos micromercados, o produto precisa se vender sozinho. Qual a importância de se ter um portfólio que atende desde crianças até o público fitness para reduzir a perda de venda por falta de opção? Exatamente por esse motivo que a gente veio com a linha dos recheados, né? A gente via essa necessidade de atingir esse público, de fazer uma linha de recheados ou uma linha de picolé que a gente chama de esquimo, né? Que tem a capinha de chocolate, que é algo que a gente está em desenvolvimento também para entrar no nosso mix, mas para alcançar esse público que faltava. Então a gente criou um mix. Hoje o que a gente tem é muito completo, cara. Assim, com picolés da fruta, picolés que são o mesmo preço, né, do picolé da fruta. O picolé de cupuaçu vai ser o mesmo preço do picolé de chocolate, picolé de milho, que sai mais caro para a gente produzir o picolé de chocolate e milho, mas a gente faz questão de deixar o mesmo preço, né, até para facilitar o nosso cliente. E a gente tem o recheado também, que já tem um valor um pouquinho mais alto, mas que atinge um público diferente. Então hoje a gente planejou, né, isso foi um planejamento que demorou algum tempo para a gente fazer, para que a gente tivesse um mix completo, assim, para não faltar nada. Eu quero isso, tem. Eu quero aquilo, tem. É bom salientar também, Glauco, que se a gente for falar de concorrência do que o mercado oferece hoje, né, o base água ele é um valor, o base leite é um outro valor, né? Os recheados são outros valores. Ok, o nosso base água e o nosso base leite, ele tem uma diferença de valores na produção, só que a gente entendeu que não. Vamos fazer um valor único, entendeu? Até para facilitar. Uhum. Porque é muito mais fácil, você dentro do teu portfólio, lá que você tem dentro do teu sistema, você está colocando, a pessoa lançar valores diferentes, enfim. É mais nesse sentido mesmo. E pra gente que fica da outra ponta aqui, quando a gente recebe vocês, quer complementar, fica à vontade. Até para conferir, né, mano? Até para você conferir Exato. a mercadoria que chegou. Exato. Pô, peraí, será que ele me cobrou certo aqui? Não, quando você tem um valor único, é muito mais fácil. Porque aí você vai contabilizar total de caixa, entendeu? Número de... Acabou, chegou. E a conta ela é muito maior, porque a gente tem que ficar olhando cada produto Para por si ver só. se veio E eu acho que a gente pode destacar, não somente para a gente na ponta aqui, não é o preço de, não, isso aqui é leite, eu vou botar o preço, mas não, a gente consegue entrar numa linha equilibrada, a gente não fica fazendo uma coisa tão forçada. Sim. Nem O que não impede também de, se o cliente quiser botar um valor diferente, porque são linhas diferentes, né? Claro. O cliente nosso que bota bota. Apesar do custo ser o mesmo para ele não coloca o picolé de leite um pouquinho mais caro. Claro. E assim, a gente não interfere em nada disso. Como a Fruta Pura utiliza o feedback dos dados de venda dos operadores para decidir qual será o próximo lançamento da linha da marca? O que sempre acontece é que a pessoa, quando prova e ela vê a qualidade, ela fala, poxa, vocês podiam fazer um picolé de jabuticaba. Eu imagino que vocês devem receber muitos feedbacks, cara. Sorvete de jabuticaba. Fizemos. Fizemos. Rapaz. A gente fez um sorvete agora de maracujá com pitaia. Nossa, Eu me surpreendi, ficou... Que a minha esposa não ouça isso, mas ela vai ouvir essa parte. Mas deve ter ficado uma delícia, hein? Ficou. E aí a Imaginando gente... isso no palito. Nossa, De repente... Isso é sorvete. Mas eu fico imaginando no palito. Rapaz, será que vai ficar bom? Bom, eu tenho certeza agora. Vai ficar maravilhoso. Ela é tão dinâmica, né? Aí, voltando nessa questão do escutar o cliente. O açaí ele vai entrar e o sorvete está entrando, né? Na verdade, o sorvete entrou para um determinado cliente. Falou assim, cara, eu preciso colocar um sorvete aqui. Vocês querem entrar no projeto junto com a gente? Vocês fabricam? Nós compramos um maquinário, fizemos o processo todinho e ele já está rodando com o nosso sorvete. O sorvete a gente não tem ideia de distribuir ele no todo, né? Mas óbvio, a gente vai atender com
com caixas de 10 litros, se for necessidade, enfim, de açaí. Mas eu estou salientando o quê? A parceria. Esse cliente chegou e falou, pô, me ajuda nisso, vamos. A gente entendeu, falou, cara, a gente já está nesse mundo, vamos embora, embarcamos. Entendeu? O açaí está saindo do papel, já saiu do papel, né? A gente está ajustando algumas Processo questões de embalagem, esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque o cliente falou, cara, eu tenho muita dificuldade com relação ao açaí. Sabe qual é o maior problema, Glauco, que a gente escuta? As maiores reclamações é, cara, no inverno tá tudo lindo. Chega o verão, meu fornecedor some, ele não me entrega, ele deixa meu freezer vazio. Exatamente. Então, O cara fala, poxa, eu tenho meu potinho de açaí aqui, é bom, vende, mas chega no verão, cadê o fornecedor? então assim, a gente está crescendo. Sabe? A gente está dando um passo de cada vez para não se perder e não deixar nosso cliente na mão. E a gente, sabe, a gente está num processo de desenvolvimento, aquilo que a gente falou no início, até o final de 2027 a gente vai estar num outro patamar. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa, sim, fazer algo diferente. E a gente tem sido cobrado pelos clientes que já estão. Pô, vamos fazer um açaí? Pô, me entrega isso. Para você entender, o açaí surgiu de uma cliente nossa de mercadinho autônomo, que tem 8 mercadinhos autônomos, falou assim, cara, eu preciso de um açaí, vamos fazer? Caraca, sério mesmo? Foi. Isso é interessante. Então, assim, Vamos fazer? Eu falei, vamos embora. o seu cliente da Ponto não fica sendo apenas um... Não. Sabe? Ele tem uma voz... De verdade, Glauber, tem clientes assim que às vezes eu prefiro nem ter. Sabe? Aquele cliente que não está preocupado com a qualidade, que às vezes você chega num determinado lugar, o cara foi ali, comprou um picolézinho de R$2, e aí fica para você, pô, mas esse aqui é 2. Esse cliente a gente não tá a gente quer entregar experiência. É diferente, a gente está entregando experiência. E é parceria de fato, como eu falei agora. Pô, eu preciso de açaí, vamos? Falei, cara, eu não temos... já tem 8 mercadinhos para colocar. Vambora? Que a gente já tá com picolé nela. Vambora. O sabor de abacate surgiu assim, né? Um cliente Glauber, isso sugerindo. muda tudo. Sabe Sim. por quê? Porque o investimento não é só o lançar, é maquinário. Eu preciso trocar todos os freezer dela. Exato. Você entendeu? Como é que faz pra caber, né? Nossa. Eu preciso trocar Vamos fazer isso agora. todos os freezer dela. E o freezer a gente sabe quanto custa. Sabemos. Entendeu? Sabemos exatamente. São 8. Então, assim, esse cliente mesmo do sorvete, pô, vem, compramos um freezer gigante para botar o sorvete, enfim. Aí chegamos lá, ele vai ficar onde? Vai ficar aqui. Eu falei, cara, mas aqui precisa de uma prateleira. Aí ele, né? Eu falei, eu vou trazer. Sabe? A gente vai. Bem dinâmico, né? Né? Entendeu? E aí, sobre É assim que funciona. Sobre a pergunta que você fez, ó, eu até falei aqui, né? O sabor de abacate surgiu assim, de uma sugestão, né? E aí o pessoal tá sempre sugerindo, né? Fazer um picolé de jabuticaba, um picolé de cajá. Não é muito fácil, né? Lançar um produto novo, a gente sabe que custa, embalagem para fazer, o lançamento, tem que trocar todo o material, as plaquinhas que ficam em cima do freezer, enfim. Mas a gente tá sempre escutando, cara. E a gente vai escutando, vai acompanhando também as tendências do mercado que tá aí. Agora a gente tá apresentando um picolézinho de pistache, né? Com uma capinha de chocolate branco por fora. Porque a gente viu que tem uma procura bastante Eu tô com uma ideia, eu vou jogar nos bastidores depois a ideia com vocês. Pessoal, a conversa, cara, é muito boa e eu vejo que vocês têm uma conexão fortíssima. E assim, a gente tá aqui na reta final. Eu queria fazer uma pergunta que é importante. Qual a visão da Fruta Pura sobre o futuro do varejo autônomo e como vocês pretendem se tornar o item de sobremesa oficial de todos os condomínios do Rio, do Brasil, até 2028? Vamos botar em 2028? E aí? Se Deus quiser, né? Talvez antes. Eu acho que antes. Opa! Ó, acho que um dos primeiros passos é hoje, né? Isso não é vírgula não, tá, Glauber? Quando a gente fala... Não pode ser. Muito pelo contrário, a gente tem muito pé no chão. Sabe, a gente sabe de onde nós viemos, Sim, onde a gente quer chegar, a gente respeita muito. Eu acho que para nós chegarmos aonde a gente quer chegar, a gente precisa do outro lado. Sim. Então, assim, a gente precisa cuidar do outro lado para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, entendeu? Tem coisa, cara, que, assim, é um pouco fora do nosso alcance, né? Nós dois somos muito temente a Deus.
E tem muitas coisas que a gente... Muitas coisas não, né, cara? Tudo na nossa vida a gente confia em Deus. Então, a gente sabe que a gente não tá sozinho nesse processo, né? E eu Deus até tá na frente e a gente vai pra cima. O que a gente pode fazer, a gente faz e o resto fica na mão dele, né? E eu até falar uma coisa pra você, assim, até aproveitar. A gente aqui não tá vendo nenhum nível de sorvete, porque, assim, hoje esse universo aqui está conhecendo as pessoas. E é aquela coisa, o sol brilha para todos. Então a gente não tá Sim. preocupado se vocês vão encontrar outros concorrentes. Não, vocês têm espaço para fazer. Sim. Agora, num país com dimensões continentais. Então, dá pra gente alcançar em cada vez mais. Tem condomínio, tem mercadinho de condomínio nosso que tem o freezer do concorrente e o nosso do lado, por exemplo. Sim. Então tem espaço pra todo mundo, cara. Pra todo mundo crescer e a gente ali, sem pisar em cima de ninguém. E a Sem... gente disputa com as grandonas, tá? Sim. Direitinho ali. Foi como eu te falei, eu encontrei você. Primeira vez que eu vi vocês, eu vi num local nobre, que poderia ter várias outras lugares. Tinha Eu vou te contar uma história rápida. Assim, a gente tá num determinado local que foi um dos primeiros clientes. Esse cliente é top. Pode falar, é o Parque Lage? Não. É na Lúcio Costa ali, né? Ah, sim. E aí esse cliente é muito top, né? Ele tirou uma marca poderosa para colocar o nosso do lado de uma poderosa. Cara, a gente divide freezer com ela de venda, de compra absurda. E para você ter uma ideia, um dono de uma rede de supermercado que mora ao lado desse local experimentou, o comprador dele me ligou e falou: cara, do picolé aqui. Não teve choro de preço, não teve negociação, aquela negociação. Sim. A gente sabe como é que funciona, né? Sim. Não teve nada disso. O dono falou: quero aqui, ponto. Sabe? Então, assim, aí é onde eu entreguei uma experiência diferente. Teu produto realmente é. Porque se a gente falar de picolé, cara, tem tantos aí, tem muita coisa. Por que o cara experimentou e falou: cara, você na minha rede de, acho que são 8 ou 9, eu quero você aqui. Realmente, pelo que eu falei aqui, a gente abriu o produto aqui com vocês, consumiu o produto, cara, realmente produto maravilhoso e não tenho que negar nesse ponto, não. Durinho ainda, tá? Ó. Toma quanto tempo aqui? A gente já tá aqui e tá duro ainda, é sério, gente, é sério. O negócio é diferente. Verdade. O sistema é bruto. Porque existe o mais do mesmo. Sim. Então, assim, quando eu coloco, eu entrego qualidade, desde o do processo de não só de seleção, né, de frutas, mas com os componentes que faz isso acontecer, eu entrego melhor. Eu não estou buscando somente preço. Sim. Entendeu? Então, se o seu filho vai pegar um picolé, ele não vai se sujar todo, que você vai ter que voltar para casa para trocar a roupa dele. Ele não vai se sujar, porque o picolé não vai escorrer na mão dele. Você vai experimentar um picolé nosso, você não vai precisar tomar um copo de água depois. Porque ele não tem a mesma quantidade de açúcar que tem no mercado. Porque, né, o normal, você acaba de experimentar um picolé, você quer beber uma água. Por quê? Porque é muito açúcar. Vocês realmente fazem jus ao nome. Entendeu? Vocês não fizeram o nome bonitinho e fizeram bastante. E nessa questão do filho, é um diferencial. Dentro do condomínio, os pais percebem, porque o picolé ele derrete, a criança se suja toda. E quando fala de fruta pura, ele não tem essa experiência negativa. Realmente, cara, Eu eu só volto a dizer assim, eu encerro aqui a conversa com vocês aqui e digo para vocês, não é somente um convidado, é o meu fornecedor aqui em breve. Vamos realmente fazer esses ajustes para a gente poder fazer isso. E, por favor, deixem o contato de vocês aqui para quem quiser, né, falar com vocês. Instagram, WhatsApp, enfim, por favor. Espaço de vocês. Instagram, @picolé fruta pura. Segue a gente lá. E o WhatsApp, passa o teu. Pode ser o seu. Pode ser o seu, cara. Vai, passa o teu, tá começando. É 021 Ok. 96461 3769. Repete mais uma vez, mas vai estar aparecendo, mas repete. 21 96461 3769. Alex do Fruta Pura. Davi, Alex, muito obrigado pela presença de vocês, de coração. A gente realmente, daqui do Pod Marketing, fica muito feliz. Espero que vocês tenham curtido essa jornada aqui, dessa conversa. Demais. É bacana a gente poder ver essa história, bacana que quem está do outro lado vai ouvir essa história aqui e poder não consumir o produto, ele vai consumir uma experiência, ele vai entender
que está fazendo. Então, quando eu tenho o prazer de poder conversar com as pessoas e conhecer produtos, cara, eu fico realmente assim, eu tenho uma outra visão. E aí eu acho que a gente se aproxima do que você consome todo dia, do que você consome. Então isso é muito bacana mesmo. Queria muito poder agradecer a vocês. Obrigado mesmo de coração pela presença. Glauber, nós te agradecemos. Obrigado pela oportunidade de a gente trazer um pouquinho da nossa história aqui para você, né? Do nosso amor, que isso aqui virou o nosso amor. Não é só uma empresa, a gente não fala só de dinheiro, né? A gente faz o que a gente gosta, cara, de verdade. É prazer de entregar algo diferente. E muito obrigado pela oportunidade de... Pra gente é uma honra. Sempre que precisar, se quiser visitar lá a nossa fábrica, tomar aquele sorvete de maracujá com pitaia qualquer dia, pode visitar lá. Vou deixar aqui pro pessoal saber, eu tenho uma coisa minha de infância que eu adoro, assim, desde a época de moleque que minha mãe fazia, que era o seguinte, era chocolate com maracujá. Essa combinação é maravilhosa. Nossa, eu gosto muito também. Então, eu não sei se de repente... Não, a Buticaba tem lá também, tá? eu Experimentar. Eu falei contigo, viu? Maracujá com chocolate. Olha aí. Eu vou estar experimentando, com certeza. A gente faz um só pra você, pronto. Se der certo... Então, pessoal, tem material vindo aí em breve, hein, galera? Pessoal, quero muito poder agradecer vocês aí por ter assistido toda essa entrevista. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam também a galera do Fruta Pura, porque para poder falar, estou vindo aqui por causa do Pod Marketing. E, pessoal, é isso. Valeu, gente. Abraço. Pod Marketing, da ideia à expansão, o seu guia completo de micromercado.